E eu vou trazer aqui agora o provável time do Flamengo, já em parceria com o Flavela Oficial, já fez a collab com a gente. É o provável time do Flamengo que entra em campo nesta sexta-feira à noite contra o Olímpia. Né? Flamengo e Olímpia, amistoso internacional acontecendo em Brasília. E eu trago aqui também a informação, né, que o Flamengo realizou nesta quinta-feira à tarde o último treino. Foi às 16 horas, antes desse confronto, né, com o Olímpia. Pegamos o Olímpia, garoto. Pois é, não, dessa vez não. Sempre pegamos o Olímpia, se bem que não vale nada, né? Amistoso e tal. Eu quero ganhar, mas quero ganhar o Flamengo, quero ver o Flamengo ganhando sempre, né? Então a delegação rubro-negra embarca para Brasília às 10 horas da manhã desta sexta-feira e a bola rola às 20 horas. Trazer aqui, então, a provável escalação para vocês, tá? A gente tem aqui já o provável time do Flamengo. Flavela apostou junto com a gente aqui, segundo a ESPN Brasil, Rossi, Emerson Royal ou Varela, João Vitor, Vitão e Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro e Samuel Lino. Esse é o provável time do Mengão. Leonardo Jardim terá os retornos de Ayrton Lucas, Varela, De La Cruz e Gonzalo Plata, tá? Terá esses jogadores à disposição. Tá, enquanto mantém a base da equipe que enfrentou o Benfica também. Por outro lado, Alexandro, Danilo, Léo Pereira, Carrascal, Arrascaeta e Lucas Paquetá seguem fora, tá certo? Então a gente trazendo aí para vocês a provável escalação de Flamengo diante do Olímpia. E olha só, hein? Fonte ligada à diretoria do Flamengo confirmou que o Flamengo está contratando jogador do esporte, tá? O Flamengo voltou a negociar a contratação do volante Zé Lucas, de 18 anos, destaque do esporte, e já integrado ao elenco profissional do clube pernambucano desde o início de 2025. Já joga no profissional, tá, meus amigos? A informação foi trazida agora de tarde pelo Vene Casagrande, confirmada pela nossa equipe Paparazzo Rubro-Negro, em apuração conjunta com Pedro Maranhão. Confirmamos aí que as negociações estão bem encaminhadas, tá? Fonte ligada aí à diretoria do Flamengo esclareceu que a contratação é planejada inicialmente para as categorias de base, embora o jogador possa ser aproveitado no elenco profissional e tenha aprovação do departamento de futebol também profissional. Caso apresente um bom desempenho, ele pode ser aproveitado, mas ele é para base, tá? Ele tem aprovação do profissional, mas é para base. Visto que há aí também, então, o Flamengo, né, interessado aí em reforçar a base, também fazer uma busca no mercado por jogadores para base que possam ser aproveitados pelo profissional. A mesma fonte também informou que o Flamengo trabalha paralelamente em negociações por 3 reforços para o time principal, sendo um meia, tá, o Thiago Almada, esse já é o jogador que está definido, né, que o Flamengo vai querer contratar e está esperando acabar a Copa para resolver, também abrir a janela. Um ponta e um atacante. Como o Zé Lucas é volante, ele não faz parte desse grupo de contratações prioritárias para a atual janela de transferências e também é para a base, como eu falei, não é para o profissional, ele não conta naqueles 3 que o Flamengo vai contratar, né, do profissional, contratações do Boto, é contratação para a base, ok? E essa informação toda a gente trouxe aí desde cedo, as minhas informações batendo aí com o Pablo Rafael Rua também, né, o Pedro também, que ajudou a gente aí na apuração, Pedro Maranhão. O Pablo Rafael Rua também trouxe informação muito parecida com a nossa, tá? Tudo batendo aí, tudo confirmado. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu! Os atletas Alexandro, Danilo e Léo Pereira voltaram aos treinamentos no Ninho do Urubu nesta quinta-feira, 16. Apesar da expectativa de alguns deles que eles pudessem, né, ser relacionados para o amistoso contra o Olímpia, isso não acontecerá, tá? A apuração aí do repórter indica que nenhum deles vai viajar para a partida desta sexta-feira. O Flamengo não confirma ainda, não soltou relacionados, tá? Então, o jogo é às 20 horas nesta sexta-feira. Então, os 3 jogadores seguem planejamento aí físico visando o retorno do Flamengo ao Campeonato Brasileiro diante da Chapecoense no próximo dia 22. Dos 3 jogadores, apenas Danilo
teve alta minutagem durante a Copa do Mundo, tá? Então, tranquilo aí que eles sejam utilizados, mas não para essa partida, segundo a reportagem, tá certo? Olha, vou trazer para vocês aqui que, segundo o portal russo Sport 24, o Zenit da Rússia apresentou uma proposta pelo volante Danilo, né, do Botafogo, Danilo Santos, tá? Os russos apresentaram uma proposta de contrato por 5 temporadas para o staff do atleta. As conversas seguem em andamento, o Botafogo ainda não respondeu, tá? Flamengo e Palmeiras monitoram, a gente sabe que o Palmeiras tem preferência, o Flamengo, até por ter... O jogador é cria do Palmeiras, né? E o bom relacionamento que o Palmeiras tem recentemente com o Botafogo, contratou o Barbosa e tudo mais. Então, Palmeiras e Flamengo de olho, mas o Flamengo não prioriza volante, tá? O Flamengo prioriza ali meia, que tá aí buscando a contratação do Almada, prioriza também atacante e ponta. O volante seria uma opção, uma oportunidade de mercado, mas o Flamengo não queria pagar os valores que o Botafogo vinha pedindo, até por isso o negócio esfriou com relação ao Flamengo. Já com relação ao Palmeiras, eles seguem querendo jogador, fizeram proposta de 20 milhões de euros mais o zagueiro Naves, e o Botafogo está aí avaliando propostas. O Zenit, então, apresentou uma proposta boa, mas são 5 temporadas, e vale a gente lembrar que o jogador, quando vai para lá, dificilmente o Zenit quer negociar o jogador depois. Então, essa é a questão aí de momento. O Danilo ainda não respondeu e tem essa proposta aí em pauta, né, visando aí a contratação do volante do Botafogo, tá? Então, eu sinceramente acho que o Danilo com o Flamengo, a informação até que a gente trouxe ontem, que foi muito mais um movimento do Flamengo inflacionar, do Flamengo fazer uma cortina de fumaça, do que o Flamengo realmente querer contratar o Danilo, tá? Já com relação ao Luiz Henrique, não tanto, o Flamengo realmente tinha interesse, mas o valor dele está muito alto, né? Mais uma vez, o Zenit sempre pedindo valores altíssimos pelos jogadores, tá? Então, a questão do Danilo, cortina de fumaça. O Luiz Henrique também, para gerar esse burburinho, tirar um pouco do foco ali do que o Flamengo realmente queria. E, meus amigos, olha só, a gente fica impressionado, cara, é surreal. Agora, todo mundo trazendo a notícia do Danilo, né, como se fosse novidade. A gente trouxe com o Pilhado, o próprio Flabolado também trouxe umas notícias importantes nos últimos dias, nosso parceiro Flabolado. O Pilhado, o Thiago Asmar, trouxe informação junto com a gente, né, meses atrás, e agora recentemente de novo. E agora todo mundo tem uma informação diferente e tudo mais. A gente trouxe uma informação há 2 dias atrás, agora está todo mundo trazendo como se fosse novidade. E agora, então, o GE trouxe que o Almada, por que ele não se firmou no Atlético de Madrid? E confirma, tá? O GE confirmando, alvo do Flamengo. Mas a questão é a seguinte, o próprio GE, agora, na semana passada, trouxe que ele já estava fechado com o River, já estava tudo fechado entre River e Almada. Ah, então teve uma mudança, teve o balão, teve o chapéu e agora o Almada vai para o Flamengo. Porque o que teve de gente atacando a gente quando saiu que o River ia contratar, né? No próprio GE saiu que o River estava contratando ele, e aí um monte de gente veio atacar, falando que vocês, tá vendo? Vocês falaram que ele ia para o Flamengo. Em momento algum a gente falou que ia para o Flamengo. A gente falava que o Flamengo vinha forte para contratar o Almada, e muita gente desmentindo. O Bruno Castanha também, vale a gente dizer aqui, o canal Bruno Castanha falava que o Flamengo ia fazer uma contratação grande na janela e que era blefe. Não acredito que seja blefe, mas o BAP resolveu soltar ali a verba, ou realmente estava ali, né, o Castanha? Estava ali fazendo aquela, né, dando aquela tapeada, né? Ah, não vamos poder contratar, não pode gastar muito, mas ia ter uma contratação e vai ser uma janela, que eles falaram modesta, só que com uma contratação de peso e outras por scout. Mas já é interessante. Agora, para quem disse que não tinha nada, que o Almada estava indo para o River, há uma mudança já. O Almada realmente é muito perto do Flamengo. O Flamengo já se acertou com o jogador e agora depende também se acertar com a equipe do Atlético de Madrid e com o banco lá. Isso tudo vai ser muito, muito tranquilo. Agora, tem a questão que ele continua na Copa, vai disputar a final. Se ele entra em campo, ele pode valorizar. E isso tudo, né, a gente sabe que são variáveis aí, são possibilidades. Tá? Então, o Globo Esporte fala que o Flamengo já iniciou as conversas para tentar contratar o Thiago Almada, e ele não se firmou na Europa na última temporada, e o clube espanhol está disposto a negociá-lo. O jogador disputou a Copa,
né, e só decidirá seu futuro, né, tá disputando a Copa, só decidirá depois do Mundial, tá? A diretoria rubro-negra acredita ter boas chances de conseguir a contratação, já que tem condições financeiras de arcar com a compra e convencer Almada. O grande empecilho no momento é que o argentino tem o desejo de permanecer na Europa e vai priorizar propostas de clubes europeus. Porém, a única oferta oficial até agora era do River Plate da Argentina, que aí o Globo Esporte traz aí a informação que eles já tinham publicado, que o River estava perto de contratar o Almada. Mas a gente já trouxe aqui, o Flamengo já conseguiu convencer o Almada, já se acertou com o Almada e agora só falta a questão mesmo de acabar o Mundial, conversar com o Atlético de Madrid, chegar no entendimento de valores e de parcelamento e contratar o jogador, tá? Não tem mais a questão do o Almada quer ficar na Europa. Não, tá? Ele já aceita se transferir para o Flamengo. Tem agora que o Flamengo, mas não é negócio fechado, porque o Flamengo precisa ainda fechar a contratação junto ao Atlético de Madrid e ao banco que detém parte dos direitos. O GE fala que a contratação se torna possível principalmente por causa do interesse do Atlético de Madrid em negociar o jogador. Ele foi contratado em julho do ano passado por 30 milhões de euros, 194 milhões de reais na cotação atual, contando metas e bônus por performance, mas não se firmou, tá? Então, eles falam aqui de falta de sequência, de lesão no melhor momento, ofuscado por outro reforço, né, que ele foi também teve concorrência grande, né, e a possibilidade de ter outra chance na Europa, ele acaba que não teve essa chance, não conseguiu se destacar lá. Então, a venda do Almada é vista com bons olhos e se fala dessa questão de 20 milhões de euros por 50% dos direitos, que seria mais do que eles pagaram ao Botafogo. 50%, 20 milhões de euros. Se o valor da venda dele era de aproximadamente 30 milhões de euros, eles já estão tendo um lucro de 10 aí nessa operação, você contando o valor total, né, em cima dos 50% que o Flamengo quer pagar, tá certo? E fora isso, o Flamengo já tem esse acerto com o jogador com relação a salário, luvas e tudo mais. Então, essas são as informações de momento. Depende aí mesmo apenas do final do Mundial e de resolver essa questão aí entre Flamengo e Atlético de Madrid.